Boa tarde. Assim que o Martinho Costa já começou a fazer o record da nossa aula, acho que faz sentido logo começarmos. Bem, esta é praticamente a última aula. Quer dizer, nem a última, do ponto de vista de relevância, é a última aula que é determinante para o sucesso do nosso teste, né? Então, prestem muita atenção, assistam, reassistam, resumam e voltem a reler os resumos. Pratiquem, acima de tudo, o que nós vamos ver aqui, porque são coisas práticas, tá bom? Enfim, vou partilhar o ecrã, ciente de que está sendo já gravado a aula. Por questões de precaução, vou perguntar se conseguem ou não ver o meu ecrã. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, doutor. Exatamente. Então vamos a isso. Hoje vamos falar da coisa do auge, do cume, do pino, do ponto mais alto da nossa disciplina, que é o modelo ISLM. O modelo ISLM é, talvez, a principal ferramenta macroeconômica para gestão e previsão, ok? Mas principalmente para a gestão da economia de um país. Simples, mas com elementos suficientes para nós prevermos e fazermos uma boa gestão macroeconômica do país. Vós, como sois gestores e contabilistas, interessa-vos também tomar decisões que se enquadram, ok, num contexto econômico no qual dominamos as variáveis nela inseridas. Nós temos que ser capazes de prever de forma superficial, se não mais profunda, depende, o que vai acontecer na economia e tomamos melhores decisões no contexto das nossas empresas. Okay? Então, como gestores e contabilistas, somos obrigados a ter noções sobre o que vai se passar na economia, ok? Tendo em conta decisões estratégicas que o governo toma, que o Banco Central toma, como é que isso vai implicar os nossos negócios, ok? E como é que nós podemos nos posicionar como empresários para, ok, tomarmos melhores decisões e gerirmos melhor os efeitos das decisões políticas, de política econômica que podem ser tomadas pelas autoridades. Então, é tão útil, ok, esta parte da disciplina, quanto, ok, é útil também para o governo tomar decisões estratégicas. É tão útil para vós quanto para quem quer entender melhor como é que funciona uma economia. Até então, já vimos sobre a intervenção do Estado na economia. Vimos sobre as variáveis relevantes da intervenção do Estado na economia, mas vimos do lado do governo, vimos do lado real, vimos do lado dos gastos do governo, vimos do lado das transferências e vimos do lado dos impostos, pelo que eu lembro. Ou seja, a equação que nós vimos no mercado real, só para vocês entenderem, no mercado real, quando nós falamos de intervenção do Estado da economia, nós falamos do ponto de vista do mercado real, onde o rendimento é consumo, mais investimento, mais gastos. E o governo poderia intervir através dos gastos ou poderia intervir através de quê? Das transferências e dos impostos. Ok? O que nós vimos? Que os gastos aumentam o rendimento, e faz sentido. As transferências aumentam o rendimento, porque aumentam o rendimento disponível, que por sua vez aumentam o consumo, e o consumo é uma variável positiva no rendimento, e que os impostos diminuem o rendimento, uma vez que os impostos fazem com que o rendimento disponível seja menor, logo reduzem o consumo, e o consumo reduzido significa também
um rendimento de equilíbrio mais reduzido. É o que nós vimos até então do lado real. Mas o que temos que perceber é o lado real não funciona sozinho. Lado real significa o quê? Significa transações de bens e serviços no mercado. O mercado real está em equilíbrio, ok? Quando nós observamos, ok? O equilíbrio da procura agregada e da oferta agregada sob o ponto de vista de transações de bens e serviços. Mas para nós transacionarmos estes bens e serviços, precisamos de moeda, precisamos de dinheiro, precisamos do lado monetário, precisamos gerir também o lado monetário. Então, é por isso que vamos, no modelo SLM, falar do mercado monetário, ok? Que vai ser o mercado monetário, praticamente. O mercado monetário vai nos interessar como vai nos interessar falar do mercado monetário para sabermos qual é a quantidade de moeda que deve circular na economia que possa equivaler, ok, ao volume de transações que são feitas no mercado. E em função disso, nós sabermos se temos que aumentar a oferta de moeda, temos que diminuir, porque é preciso assegurar que haja equilíbrio entre a injeção monetária feita pelo Banco Central e o nível, ok, de produção de bens e serviços no mercado, para não incorrermos, ok, a tendências inflacionárias. Ou então, não reduzirmos o ritmo de crescimento da economia. Então, o Banco Central nada mais, nada menos do que acompanha o ritmo da economia, injetando a moeda na medida necessária para que a economia continue a crescer, mas sem inflação elevada. A inflação deve ser baixa, estável, moderada, previsível. E isso só se consegue, ou pode ser conseguido através, ok, da gestão monetária feita pelo Banco Central. E nós vimos o que o Banco Central faz, como é que ele faz a gestão da oferta de moeda, como é que faz a gestão do nível de dinheiro que circula na economia. Vimos que faz através de 3 principais instrumentos, né? Taxa de redesconto, primeiro taxa de reserva obrigatória ou reservas compulsórias, taxa de redesconto e operações de mercado aberto que consistem na compra e venda de títulos. Tudo isso que eu falei vem para o teste. Então, grave. Já agora, o que vai ser o modelo ISLM no contexto do mercado real e mercado monetário? O modelo ISLM vai ser a união, ok, do mercado real e mercado monetário para permitir uma gestão conjunta da procura agregada ou do nível da atividade econômica. Simplesmente isso. Vai ser a gestão do lado real, feita pelo governo, e a gestão do lado monetário, feita pelo Banco Central, por forma a garantir equilíbrio, tanto do mercado de bens e serviços, tanto do mercado monetário, e o equilíbrio simultâneo entre o mercado real e o mercado monetário. E isso é conseguido, a simplificação, a representação do sistema de gestão, a representação da relação entre as variáveis, é feita num modelo simples, desenvolvido por Hassen e Hicks. Hassen e Hicks. São esses dois, depois não interessa muito os seus primeiros nomes, mas é Hassen e Hicks que desenvolveram um modelo simplificado que é de SLM. IS, que cai no mercado real, e LM, que cai no mercado monetário. IS significa Investment and Saving, e LM significa Liquidity and Money. IS, simplesmente porque a gestão do mercado real depende de variáveis reais, né? Depende de variáveis como o investimento, ok? Que é igual à poupança. Ou seja, aqui assume-se que o equilíbrio do mercado real é aquele que permite que o investimento seja igual à poupança. E da mesma forma que no mercado monetário, assume-se que o equilíbrio do mercado monetário é aquele onde a liquidez necessária na economia, liquidity, neste caso, é aquela que é oferecida pelo Banco Central, money supply from central bank. Então, mais uma vez, o mercado monetário estará em equilíbrio quando a procura por moeda será igual à oferta por moeda. Ok? Então, a pergunta que surge é: como então entender a forma como é feita a gestão do lado real, como é feita a gestão do lado monetário e a gestão conjunta? E é isso que vamos ver hoje. Vamos começar pelo
mercado de bens e serviços, mercado real. Mercado de bens e serviços. Mercado de bens e serviços, quando é que eles têm equilíbrio? Que variáveis influenciam o equilíbrio? E que função, expressão analítica representa este equilíbrio? E que forma gráfica assume a representação do equilíbrio do mercado de bens e serviços? É o que vamos ver a partida. Vamos começar. Equilíbrio no mercado de bens e serviços. Equilíbrio no mercado de bens e serviços. Quem estiver a acompanhar e quiser me cortar, fica à vontade. Okay? Claro, né? Se não for gravado. Quem estiver a acompanhar em direto. Equilíbrio no mercado de bens e serviços. Anotem aí. O equilíbrio no mercado de bens e serviços ocorre quando a oferta agregada é igual à procura agregada. Então, neste caso, a oferta agregada, né, tem que ser igual à procura agregada, e isto pode ser representado da seguinte forma. Consumo igual, aliás, rendimento de equilíbrio igual a consumo mais investimento mais gastos. Agora, não nos esqueçamos que o consumo é consumo autônomo mais propensão marginal a consumir e rendimento disponível. Não nos esqueçamos disso. Já vimos isso, já vimos. Idem, já vimos que o rendimento disponível é igual a impostos, ok? Aliás, é igual a rendimento, menos impostos, mais transferências. Já vimos isso. E não nos esqueçamos ainda que os impostos são impostos autônomos, mais propensão marginal, aliás, exatamente, a propensão marginal, a taxa marginal de imposto, ou alíquota fiscal, vezes o rendimento. Ok? Até agora, nada está confuso e nem vai ficar. Rendimento disponível, o que nós vimos? Vamos começar pelo consumo. Consumo é o quê? É o que a gente gasta em despesas de consumo. Mas parte do que nós gastamos, parte do que nós consumimos, não depende do nosso rendimento. Esta parte que nós chamamos de autônomo. Okay? Seu vizinho, às vezes vai para lá, come alguma coisa, mas não gastou nada do seu rendimento. Vocês mesmo que estão a assistir este vídeo, muitos de vós, não trabalha, mas está a consumir. Então, vendo onde esse dinheiro. Então, está o consumo autônomo que não depende do seu rendimento, tá bom? De forma simplificada. Agora, a parte que depende do rendimento, naturalmente, terá que se associar àquele rendimento disponível. Disponível aqui entendam como aquele que sobra, aquele que fica no bolso, depois do Estado tirar a sua parte, que são os impostos. E depois do Estado dar-te alguma coisa através das transferências. É por isso que o rendimento disponível é o resultado da dedução dos impostos e adição das transferências sobre o rendimento que a gente tem, sobre o rendimento nacional. E o que vão ser os impostos? Também os impostos vai ser o somatório dos impostos autônomos e os impostos induzidos. O que são impostos autônomos? Já tínhamos visto que são aqueles que não dependem do rendimento. Já viram que quando dizem que é autônomo, é a coisa que não depende de alguma coisa? Não é basicamente isso. Quando a coisa é autônoma, significa que é exógena, não depende de uma outra variável que está representada no modelo. Neste caso, os impostos autônomos são aqueles que nós pagamos, não tem nada a ver com o seu rendimento. Estacionar o carro, taxa de estacionamento, é um exemplo para dar, ok? Taxa de radiodifusão, talvez taxa de líquido. Quer dizer, existe uma série de impostos que não te perguntam quando é que ganha para você pagar. Mas existe um imposto que chama-se IRPS, conhecem bem? Que é aquele, só para tentar simplificar a compreensão, que é aquele que depende do rendimento. Você paga em função do seu rendimento. Então, aqui, agregando esta ideia, temos então essas formulações, ok, econômicas representadas de forma agregada. Espero que estejam a entender muito bem. Até aqui ninguém tenha se perdido, ok? Há uma coisa nova que entra, que é preciso saber. É o investimento. Antes, nós vimos que o investimento era autônomo. Agora, com o modelo ISLM, com a noção do mercado monetário, que por sua vez nos remete à noção da taxa de juros, então o investimento não é somente autônomo. O investimento passa a depender também da taxa de juros.
Ou seja, o investimento vai ser um investimento autônomo, aquela parte que é autônoma, que depende das expectativas do empresário em relação aos lucros, né? Ou outras variáveis que o modelo não capta. Mas a parte que depende da taxa de juros. A pergunta que se faz é: qual é a relação que existe entre a taxa de juros e o investimento? É óbvia. O que nós temos que saber é que a taxa de juros é o preço do dinheiro. Para você investir, precisa de dinheiro. Se o dinheiro estiver caro, então você vai ter menos incentivos a investir. Logo, quanto maior a taxa de juros, significa que mais caro é o dinheiro e mais caro é investir e menos incentivos terá para investir. Isto significa, no final das contas, que o investimento vai ter uma relação inversa com a taxa de juros. O B é a sensibilidade, ok, do investimento em relação à taxa de juros. Ou seja, é a magnitude com a qual o investimento irá variar, considerando, ok, uma variação da taxa de juros, ok? Vai depender da sensibilidade dos empréstimos. Se a taxa de juros aumenta, eu sei que vocês falaram de elasticidade de preço da procura no primeiro semestre ou na disciplina de microeconomia, ou elasticidade de preço da oferta. É a sensibilidade. É em que magnitude irá variar uma variável se a outra variar, ok? Por exemplo, em uma unidade ou em 1%. Depende da situação que estiver a se tratar. Então é isso que vocês devem saber. O Bzinho, o B minúsculo aqui, é a sensibilidade de investimento em relação à taxa de juros. Se até agora estamos juntos, então podemos representar o equilíbrio do mercado de bens e serviços através de uma função e que esta função vamos chamar DIS. Vamos ver isso. Y, já sabemos que é consumo mais investimento mais gastos. Perfeito. Y, já consumo, já sabemos que é consumo autônomo mais Czinho, YD. Já sabemos mais investimento. E investimento já sabemos que é investimento autônomo menos Bzinho I, não é isso? Mais gastos. Já sabemos que os gastos são autônomos. Se nós continuarmos com isto, vamos ter consumo autônomo mais Czinho. Já sabemos que rendimento disponível é rendimento menos impostos mais transferências. Fechamos. Mais, vamos por mais gastos, mais investimento, menos BI. Até agora não há novidade. Continuando, vamos saber, vamos ter que o rendimento, né, de equilíbrio vai ser o consumo autônomo, não é isso? Podemos facilitar, passar o consumo autônomo para o fim, só para facilitar a coisa. Vamos por Czinho, rendimento menos. Já sabemos que os impostos, lembram os impostos? São esses. Os impostos é imposto autônomo. Então, aqui no TI, vamos substituir pela fórmula do TI, que é impostos autônomos, ok? Ok? Só que como nós sabemos que o menos abrange os dois, este menos daqui de cima, este menos aqui, abrange o T, e o T nós sabemos que é T igual a T autônomo mais Tzinho Y. Então, vocês devem saber que este menos vai estar aqui no menos T e vai estar aqui no menos T, Tzinho Y, ok? Então, não confundam, não se batam a cabeça aqui. O menos abrange também o Tzinho Y. Espero que tenham entendido esta parte aqui. Estou a dizer que o menos daqui abrange toda a função. Pode desligar o microfone. Aliás, o micro, quem estiver com o microfone ligado, por favor. É aula. Estamos a te ouvir. Olha Então, a cena, se pode desligar o microfone, estamos a te ouvir. Qual é a cena? vou Pode falar desligar o contigo. microfone. Ok? Acho que já desligou. Então, significa que este menos, mais uma vez, este menos que está aqui à frente do T, vai abranger toda a função lá em cima de T autônomo mais TY. Então, vamos ficar com menos Tzinho, que é o T minúsculo, Y. E vamos fechar parênteses, ok? E mais gastos, no fim, já para fechar, ok? Mais gastos, cadê a minha cor favorita? Preta, ok? Mais gastos, mais investimentos, menos Bzinho. As coisas estão a ficar cada vez mais doces, não é isso? Sim, estão querendo, como não, estão a ficar assim. Então, vamos dizer Czinho, vamos meter o Czinho, né? Em todos os sítios. Czinho entra aqui, Czinho entra aqui, Czinho entra aqui.
Very good. Então, Czinho Doutor, Y. desculpa, não falta o consumo autônomo. Diz? Não falta o consumo autônomo aí? Exatamente. Lá no fim, tens toda a razão. Tens toda a razão. Mais consumo autônomo lá no fim. Obrigado por dar esta, porque íamos depois ter que adicionar, íamos sentir falta dele. Então, mais consumo autônomo, ok? Mais consumo autônomo, mais gastos, mais investimento autônomo, menos BI, né? Que é BI, né? Sensibilidade e sua taxa de juros. Então, aqui, consumo Y menos Czinho, cadê minha caneta aqui? Menos Czinho, T autônomo, menos Czinho, Tzinho, Y. Estão a apanhar, né? A coisa ficou mais moderada, ficou mais doce, não é isso? Mais consumo autônomo, mais gastos autônomos, mais investimento autônomo, menos BI autônomo, ok? Falta uma coisa que também não fez referência, que são as transferências autônomas lá em cima, ok? Só para vocês não esquecerem de vez. Aqui é menos Tzinho Y, estou a usar apagador, é menos Tzinho Y, é menos T, menos Tzinho Y. Já terminamos com o imposto, mas temos que adicionar as transferências autônomas, okay? Aqui em cima. Aqui em cima, transferências autônomas. Só depois é que fechamos parênteses, tá bom? Só para não confundirem aqui. Fechamos parênteses, só depois é que fazemos mais consumo autônomo, que eu estava a dizer, tá bom? Ou seja, nós tínhamos esquecido essas transferências, tínhamos deixado essas transferências para trás, mas essas transferências devem estar aqui também embaixo, ok? Isto não tem diferença com o que vimos na aula passada, mas acrescentamos o BI do investimento. Vamos ver o que vai acontecer no fim. Depois vamos juntar aqueles que são familiares, o Y, vamos juntar com os outros Y, não é isso? Y, vamos juntar este Y com este Y, vamos passar para outro membro, vamos ficar com Y menos Czinho Y mais Czinho Tzinho Y igual ao quê? Mais uma vez, as transferências aqui em cima, não podemos esquecê-las, temos transferências autônomas aqui em cima, com o Czinho dele aqui à frente, ok? Então, isso será igual a... vamos começar por consumo autônomo, mais gastos autônomos, mais investimento autônomo, mais Czinho transferências autônomas, menos Czinho impostos autônomos. Tudo isso menos PI, ok? Que é Dzinho I. Até agora está tudo bem, estamos juntos. Só vou voltar a chamar a atenção, não esqueçam das transferências, levamos elas daqui, e depois as transferências, o Czinho foi para as transferências também. É por isso que vem para aqui. Por quê? Porque o Czinho também abrangiu as transferências. E depois veio para aqui. É só para verem que não podemos esquecer as transferências. Então, o consumo, gastos, investimento, tudo que é autônomo, tudo que tem travessão lá em cima, vamos chamar de despesas autônomas. Ok? O que significa? Se nós continuarmos, significa que temos o quê? Vamos ter Y, entre parênteses, né? Estamos a isolar o Y. Fica Czinho, mais Czinho T, perdão, igual, consumo autônomo, gastos autônomos, investimento autônomo, que é só copiar. Coisa está a ficar cada vez mais doce. Depois desse está a multiplicar, passa para lá, fica 1 sobre 1 menos Czinho mais Czinho T, igual. Aliás, vezes, desculpe. Aqui tem apagador, não precisa sofrer. Só vezes, abrir parênteses. Ok? Consumo autônomo mais gastos autônomos, investimento autônomo. Ok. Se nós considerarmos que isto é multiplicador, deixa eu usar uma outra cor. Questões de... Se nós considerarmos que isto é multiplicador e esta parte é despesa autônoma, que vamos ter no fim? Vamos ter que Y é igual
a multiplicador, abrir parênteses, A autônomo menos BI. Então, esta aqui é a famosa função da IS. Função da IS. Até aqui estamos juntos, ok? E esta função da IS, só para vocês entenderem, ela mostra uma relação negativa entre o rendimento e a taxa de juros. Por quê? Porque quando a taxa de juros aumenta, o rendimento diminui. Quando a taxa de juros aumenta, o investimento diminui, logo o rendimento também diminui. É por isso que é uma curva negativamente inclinada. Estão entendendo, né? É uma curva que dá descer. Se você põe uma bola aí em cima, vai cair. Chama-se curva negativamente inclinada. Okay? Para refletir esta relação inversa entre o investimento, aliás, entre o rendimento e a taxa de juros, que é induzida, na verdade, pelo investimento. Ok? Por quê? Porque como o rendimento é consumo mais investimento mais gasto, então se o investimento diminui, o rendimento também diminui. Só que o investimento diminui por causa do aumento da taxa de juros, logo o investimento diminui, o rendimento diminui. Por isso que a taxa de juros tem relação inversa com o investimento e logo tem relação inversa também com o rendimento. Não esqueçam disso. Vem para avaliação também. Agora vamos para o mercado monetário. No mercado monetário a coisa é muito simples. O que vocês devem saber no mercado monetário é que as pessoas precisam de dinheiro para quê? Primeiro vamos assumir que as pessoas guardam dinheiro de duas formas. Guardam dinheiro de forma real, ou seja, líquida, dinheiro mesmo, no banco, no cartão, ou no bolso, no colchão, ou qualquer outro sítio. Vamos considerar líquida, a moeda na sua forma líquida, né? Ou guardam dinheiro na forma de títulos. Títulos o que são? É um papel representativo de moeda. É como se fosse um papel que te confere você receber periodicamente um certo montante equivalente ao valor da compra de título, de forma perpétua ou periódica, né? De forma perpétua ou de forma definida. Vou dizer palavras muito mais simples. Você recebe 1 milhão na lotaria, por exemplo. Ganhou, se bem que é quase difícil. Este 1 milhão você escolhe, ou fica consigo na sua conta, você anda a raspar por aí de qualquer maneira, ou então, isto é, né, deixar a moeda sob forma líquida, ou então vais para o banco, compras um papel e que aquele papel vai te conferir que você receba nos próximos 20 anos ou até a morte, recebas um certo valor, né? Além de gastares 1 milhão de uma única vez, dás o banco 1 milhão e eles te dão mensalmente 3.000 meticais para ver se você vai consumir aquele dinheiro até a morte, né? É como se fosse isso, é praticamente isso. Então as pessoas escolhem deixar dinheiro sob forma de títulos ou sob forma líquida. O que acontece? Uma coisa que John Maynard Keynes, falamos muito dele, trouxe de novo, né? Uma das coisas que ele trouxe e que acabou sendo destaque é que as pessoas preferem manter dinheiro de forma líquida dependendo de 3 motivos. Anotem aí, vem para o teste. 3 motivos. Primeiro motivo, as pessoas preferem ter dinheiro sob forma líquida para fazer transações. E é óbvio, você guarda dinheiro, mantém dinheiro consigo para comprar coisas no mercado. 2, as pessoas guardam dinheiro consigo de forma líquida para se precaver de eventos futuros, imprevistos. Claro, as pessoas podem dizer, para esse dinheiro aqui está comigo, para qualquer coisa que acontecer eu. E terceiro, as pessoas preferem guardar dinheiro sob forma líquida ou sob forma de títulos em função da taxa de juro que está em vigor no mercado e elas especulam em relação a essa taxa de juros. Então chama-se procura por moeda por motivos especulativos.
A primeira é procura por moeda por motivos transacionais. A segunda é procura por moeda por motivos precaucionais. A terceira é procura por moeda por motivos especulativos. As primeiras duas, transacionais e precaucionais, dependem do rendimento. O que estão a dizer é simples. Se você tem mais dinheiro, então mais compras vais fazer no mercado, supostamente, e mais dinheiro vais, né, reter para se precaver. Está entendendo? É só comparar Bill Gates com uma pessoa aí do campo ou uma pessoa com um rendimento de um salário mínimo de 3 mil, por exemplo. Então, quem vai guardar mais dinheiro? É praticamente isso que estamos a dizer, né? Agora, o terceiro motivo é que as pessoas podem preferir comprar títulos ou guardar títulos em função da taxa de juros. Taxa de juros que é preço do dinheiro. Se a taxa de juros estiver alta, se o preço do dinheiro estiver alto, as pessoas vão preferir comprar títulos. A sua remuneração de títulos é maior, né? Taxa de juros. Se a taxa de juros estiver baixa, as pessoas vão preferir guardar o dinheiro sob forma líquida. Mas há uma coisa interessante que vocês devem reter e nunca mais esquecer. É que títulos, o preço de títulos no mercado depende da taxa de juros. E tem uma relação negativa, uma relação inversa com a taxa de juros. O que está a dizer aí? Se a taxa de juros for alta, o preço de títulos é baixo. Se a taxa de juros for baixa, o preço de títulos é alto. Então, em geral, as pessoas, os agentes econômicos, vou falar pessoas, os agentes econômicos podem preferir comprar títulos quando a taxa de juros está alta. Por quê? Porque o preço de títulos está baixo. Para eles venderem mais tarde, quando a taxa de juros estiver baixa e o preço de títulos estiver em alto, o preço de títulos for alto e eles saem em vantagem. Isso é que se chama especulação. Porque eles especulam que como a taxa de juros agora está alta, supostamente irá baixar e nós vamos ganhar no momento da venda dos títulos. Estamos juntos? Não esqueçam, relação inversa entre taxa de juros e títulos. Ok, até então vimos como é que funciona o mercado monetário, por que procuramos moeda. No fim, a equação que nós vamos ter é MD, MD significa Money Demand, né? Procura por moeda, depende do rendimento que determina a procura por moeda por motivos precaucionais e transacionais. Este capa aqui, que está aqui no meio, significa sensibilidade da procura por moeda por motivos transacionais e precaucionais. Ou seja, até que ponto o nosso rendimento vai nos fazer procurar mais moeda por motivos precaucionais e transacionais. Então, nós representamos neste capa aqui. Entenderam, né? Capa é a sensibilidade da procura por moeda por motivos transacionais e precaucionais. 2. Taxa de juros. Qual é a relação? Porque, em que medida nós procuramos a moeda via taxa de juros? Ok? Vimos que quando a taxa de juros é alta, preferimos comprar títulos e nos desfazermos da moeda. Quando a taxa de juros é baixa, preferimos vender títulos e termos moeda. Estão a entender? Procura por moeda. Quando o nosso rendimento é alto, procuramos mais moeda. Quando o nosso rendimento é baixo, procuramos menos moeda. Quando a taxa de juros é alta, procuramos menos moeda, porque preferimos investir em títulos quando a taxa de juros é alta. Quando a taxa de juros é baixa, procuramos mais moeda, ou seja, preferimos ter moeda sob forma líquida, desinvestimos nos títulos. I hope this is very clear for everyone. Ok, vamos continuar. Se nós procuramos moeda, alguém tem que oferecer essa moeda. Está claro? Quem é que oferece essa moeda? Ficamos carecas de cantar nas aulas passadas que quem oferece moeda é o Banco Central. Agora, como é que podemos determinar o nível de oferta de moeda? Como é que nós podemos saber se há mais moeda ou não na economia? Né? O Banco Central vai disponibilizar um certo montante, uma certa quantidade de moeda. Entretanto, é preciso tomarmos em conta o nível geral de preços no mercado. Por quê? Porque o nível geral de preços do mercado diminui o valor da moeda. É como se estivesse a diminuir a quantidade de moeda em circulação. Pensa num exemplo muito simples. Se tens 1000 meticais e podes comprar 10 hambúrgueres e custa 100 meticais cada hambúrguer. Se os hambúrgueres sobem de 100 para 200, você só pode comprar 5 hambúrgueres. O que significa que parece que
de 1000 meticais que tu tinhas, só tens 500. Então, os preços são um fator de redução, ok, da oferta de moeda. Daí que interessa, na função de oferta de moeda, nós colocamos MS sobre P. E este MS sobre P é que será igual à procura por moeda, vamos pôr MD também sobre P, ok, que é igual, ok, a KY menos HI, ok? O que isso significa? Significa que o equilíbrio vamos ter quando MS sobre P for igual a KY menos HI. Estrategicamente, isolem. Estão a ver que estou a pôr uma travessão em frente do MS. MS significa Money Supply. Quem faz esta oferta é o Banco Central. Ficamos carecas de saber isso, né? E é fixa a oferta. É exógena. Exógena. Ok, significa que é autônoma. Mais uma vez. Geralmente, qualquer coisa que tem travessão é frente, lá em cima significa que é autônoma, muitas das vezes. Não se esqueçam disso. Ok. Enfim. No final das contas, vamos isolar o I. Como lá isolamos o Y, lá aqui na IS, aqui vamos isolar o I estrategicamente. Ok? Por que isolamos o I? Não só para facilitar os nossos cálculos, mas também para facilitar a interpretação. Na IS, a taxa de juro vai determinar o nível de rendimento, vai determinar o nível de investimento e, por sua vez, vai determinar o nível de rendimento. No mercado monetário, o rendimento vai determinar o nível de transações ou vai determinar a decisão de manter a moeda sob forma de títulos ou sob forma líquida, e isso, por sua vez, vai influenciar na taxa de juros. Ok? Vamos lá isolar o isso, para além de falar muito. HI, né? HI, como vocês gostam, são práticos, pode falar, não falar, vamos ser práticos. HI é igual. HI passou para outro membro. Né? Tchá. Houve uma troca. HI é igual ao quê? A KY. Deixa eu usar a caneta normal. KY menos MS sobre P. Depois o H passa para lá, muda de sinal, não é isso? Aliás, muda de sinal não. O H, quando passa para lá, passa a dividir. Ficamos com K sobre H vezes Y menos 1 sobre H vezes MS sobre P. Uau, que equação bonita. Não é linda esta equação aqui. Chama-se LM. E já está. Chama-se LM. Já está. Agora, como é que nós representamos graficamente? Não representou graficamente, mas IS representou graficamente. É simples. Qual é a relação entre a taxa de juros e o rendimento, que está implícita? É uma relação positiva. Estão a ver o que está à frente do Y. Ok? É mais. É como se fosse mais. É uma relação positiva. O que isso significa? Significa que quando o rendimento aumenta, a taxa de juros aumenta no mercado monetário. Ok? É simples. Isto aqui é como se fosse a questão... É aquilo que vocês viram bem no semestre passado. Procura e oferta. Na procura, quando o preço aumenta, o que acontece com as quantidades? As quantidades reduzem. Aqui é como se fosse quando a taxa de juros aumenta na IS, o Y reduz. É a mesma coisa. Idem aqui na LM é como se fosse oferta. Quando as quantidades, né, produzidas, por exemplo, aumentam, significa que os preços vão... Desculpe, quando o preço aumenta, que neste caso isso significa que as quantidades oferecidas vão aumentar. É quase a mesma lógica. É só para vocês entenderem que isto é como se fosse procura e oferta, mas neste caso estou a tentar explicar no contexto do modelo ISLM. Ok? Mas há uma coisa que vem para o teste que é interessante, que vocês devem saber explicar. É por que é que quando o rendimento aumenta, a taxa de juros aumenta? Se alguém estivesse a acompanhar a aula, eu me arriscaria que quem explicasse de forma certa teria um valor garantido para este teste. Limpinho da Silva. Mas, como ninguém se manifesta, e para não perdermos tempo, vou explicar. Quando o rendimento aumenta, o que acontece?
quando o rendimento aumenta, o que acontece muitas vezes? A pessoa quer fazer mais transações, não é isso? Ao querer fazer mais transações, vai preferir fazer o quê? Pode converter, ok? Títulos em moeda, né? Mas para isso, o que vai acontecer? Aumentou o rendimento, quer aumentar as transações, vai converter títulos em moeda para fazer essas transações. Significa o quê? Significa que vai comprar ou vai vender títulos? Vai vender títulos para ter moeda. Quando a venda de títulos aumenta, o que acontece com o preço de títulos? O preço de títulos baixa. E quando o preço de títulos baixa, é como se a taxa de juros estivesse a aumentar por causa da relação negativa entre o preço de títulos e a taxa de juros. Estamos juntos? Volto a repetir. Quando o rendimento aumenta, os agentes econômicos querem fazer mais transações. Ao quererem fazer mais transações, vão fazer o quê? Vão preferir ter dinheiro, vão preferir vender, vão preferir converter moeda, títulos em moeda. Esta conversão de títulos em moeda vai pressionar o mercado de títulos, ou seja, todos vão estar a vender títulos para aumentar o nível de transações. Quando todos vendem títulos, o que acontece? Quando muitos vendem a mesma coisa, o preço daquela coisa baixa, o preço de títulos baixa. E quando o preço de títulos baixa, por causa da relação negativa entre o preço de títulos e a taxa de juros que nós vimos lá em cima, então a taxa de juros aumenta. Está explicado? Isso vem para o teste. Anotem aí. Fim. Agora, quando é que está em equilíbrio? Nós vimos o equilíbrio da IS, do mercado de bens e serviços, agora vimos o equilíbrio da LM, que é o mercado monetário. Quando é que a economia está em equilíbrio? A economia está em equilíbrio quando o mercado de bens e serviços está em equilíbrio simultâneo com o mercado monetário, ou seja, quando a IS e a LM cruzam-se. IS e LM cruzam-se. E o cruzamento dessas duas funções vai nos levar a encontrarmos uma taxa de juros e o rendimento que equilibra a nossa economia. E o nosso objetivo final é calcular esta taxa de juros e este rendimento que coincide, okay, com o equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Ou seja, a taxa de juros e o rendimento que equilibra a nossa economia. Este é que é o grande objetivo. E no final, sermos capazes de tomar decisões em função do nível em que as variáveis se encontram. Taxa de juros e rendimento. Okay? Até aqui, do ponto de vista gráfico. Do ponto de vista analítico, é pegar já a função da IS, que é Y alfa. Desculpe, deixa eu lá voltar a escrever. Que é alfa A menos BI. Ok? E depois pegar a função de taxa de juros, que é o quê? Que é K sobre H. Né? Só estou a mostrar, estou a copiar lá. K sobre H vezes o quê? Vezes Y menos 1 sobre H vezes MS sobre P. A coisa é tão simples que é só pegar o I, esta coisa que eu sublinhei vermelho, e meter aí. Vai você fazer isso, vai encontrar um Y. E o Y que encontrar é só voltar a substituir aqui para encontrar o I. E vais ter IS igual a LM, que vai te dar um rendimento e uma taxa de juros que equilibra a economia. Esse aqui é o objetivo final. No fim, nós temos que ser capazes de, como empresários, como governo, como Banco de Moçambique, como Ministério da Economia e Finanças, no fim temos que ser capazes de, quando o governo dizer vamos aumentar os nossos gastos em X, nós estamos capazes de dizer, ok, se o governo aumentar os seus gastos em X, então o rendimento irá aumentar em Y. Quando o Banco Central, lembram que o Banco Central agora anunciou o aumento da taxa de juros. Quando o Banco Central aumentar a taxa de juros em X, então o rendimento irá diminuir ou aumentar em Y. Simplesmente isso.
o rendimento de equilíbrio. Isto é para orientar a tomada de decisões estratégicas, é para gerir a procura agregada no curto prazo, é para estabilizar a economia no curto prazo, é para gerir políticas macroeconômicas de curto prazo, para assegurar aquilo que nós falamos na aula passada sobre, para assegurar um crescimento, né, econômico sustentável, estável, rumo a um desenvolvimento econômico de longo prazo. Quem chegou até aqui, então dá uma pausa, vai tomar um chá, um café, uma água, respira, faz alguma coisa para quebrar o ritmo, né, da absorção da matéria, volta a rever e tal, para entrarmos na segunda parte. Okay? A segunda parte é mais interessante, porque é essa que vem para o teste, porque é exemplo. A segunda parte é exemplo. Quem não entender o exemplo, então, melhor não fazer teste. Porque teste estará metade do teste, essa segunda parte. Quer dizer, é isso, né? Metade do teste, quase metade do teste é a segunda parte. Essa é a segunda parte que vamos ver, tá bom? Então, por favor, afiem os ouvidos, concentrem-se. Se estiver já a fazer alguma coisa, deixa de lado, ok? Se estiver já comer, qualquer coisa adicional que vai te roubar a concentração, por favor, abandone, porque esta parte vai precisar de muita concentração. Porque é uma parte analítica, prática. Contém números, dados, expressões e gráficos. Ok? Então, podemos começar. Vamos começar. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem que Esquitem seja um país. E no Esquitem temos os seguintes dados sobre a economia do Esquitemlândia, né? Que é descrita pelas seguintes equações. Consumo é igual a 50 mais 0,85. Um estudante esperto, logo que vê isso, diz, ei, tu lembra de uma coisa? Consumo é igual a consumo autônomo mais Czinho rendimento disponível. Logo, consumo autônomo é 50. Isso não são os dados, hein? Os dados terminam aqui. Até deixa lá. Isso já é o estudante a desenvolver, a lembrar do que viu. Eu estou a lembrar. Este 50 é o consumo autônomo. Este 0,85 é Czinho, é propensão marginal a consumir. Termina aqui. Você está a tirar dados. Muitos morrem só na retirada de dados. Você já chumbou só porque não conseguiu tirar. Está a ver que injustiça é essa? Vocês chumbaram porque não conseguiu tirar dados, não porque não sabe calcular. Então, por favor, saibam retirar os dados do problema, porque é ponto de partida para se resolver o problema. Não é à toa que nos hospitais a coisa mais importante, primeira coisa que é feita é diagnosticar o problema, para você ver onde está a doença. É a mesma coisa aqui. Vocês devem saber como tirar os dados para resolver o problema, porque caso façam mal, já é. Okay? 2, investimento, aliás, impostos, são iguais, né, a 10, isso é dado, 10 mais 0,2y. Então, você, como um estudante atento, esperto, que estuda numa escola prestigiada do país, vais logo dizer, epa, estou a lembrar que impostos é impostos autônomos, mais a alíquota fiscal vezes y. Logo, é verdade. Se isso for verdade, então, impostos autônomos são de 10 e a alíquota fiscal é de 0,2. Está a entender? Só te deram este dado, você está a desenvolver. Já. De ver como vai ficar fácil no fim. Depois tens investimento. Investimento é 160 menos 18i. Então você, afinal, eu estou a lembrar que disseram que investimento é investimento autônomo menos Bzinho I. Você, ok. Então, investimento autônomo é 160 e o Bzinho, qual é? É 18. Está a andar, hein? Depois dizem que, gastos são 250. Você, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Se gastos, a mesma coisa que gastos autônomos. Então, gastos autônomos é 250. Nem preciso ir longe. Depois dizem que,
A procura por moeda, né, é de 0,3y menos 30i. Então você vai lembrar, não, mas a procura por moeda, eu lembro que estava assim, é KY menos HI. Então, K é 0,3 e H é 30. Estão a andar, hein? A oferta de moeda é 300, nem precisas deduzir nada. É 300, então a oferta de moeda é 300. Não há nada por deduzir, está claro, né? Depois, preço G1, não há nada que deduzir. Preço G1, é só lembrar que é para MS sobre P andam juntos, ou seja, 300 sobre 1 andam juntos essas coisas aqui. MS sobre P, não é para confundir isso. E por fim, transferências 60. Então significa que transferências é o mesmo que transferências autônomas. Então, isto aí dá 60. Significa que transferências autônomas é igual a 60. Você já tirou todos os dados. Até aqui já não há mais nenhum dado a ser tirado do problema. Então, o que eles te pedem? Pedem a expressão analítica. O que eu vou pedir, estou a dizer agora, o que eu vou pedir no teste é a expressão analítica da IS. A valer uns bons valorzitos, ok? Expressão analítica da IS. Não esqueçam disso. Expressão analítica da IS. Como é que vocês vão ter expressão analítica da IS? Expressão analítica da IS. Como vão ter a expressão analítica da IS? Qual é a expressão analítica da IS que nós vimos? Está aqui. Essa que estou a pintar a ver. Esta. Estou a voltar a pintar a ver. Essa aqui é a expressão analítica da IS. A expressão analítica da LM, qual é? Esta. Esta que estou a voltar a pintar a ver. Esta é a expressão analítica daí. Mas nós não queremos esses números, essas coisas capa, não nos dizem nada. Queremos números que vão surgir com base nestes dados. Ok, como ter a expressão analítica da IS? Simples. Pega na nossa expressão. Há uma expressão que eu agora vou pintar a verde. Peguem nesta expressão aqui e substituam. Se vocês já têm dados, é só substituir. Não precisa fazer uma coisa extraordinária. Sabes que y é 1 menos czinho mais czinho t vezes consumo autônomo mais investimentos autônomos mais gastos autônomos mais czinho transferências autônomas menos czinho impostos autônomos menos BI. Pega, substitui, sai do barulho. Então, 1 é igual a 1 sobre 1 menos 0, qual é o czinho? 85 mais 0,85 vezes qual é a alíquota fiscal? 0,2 vezes qual é o consumo? É só subir, o consumo é de 50. Qual é o investimento? É só subir, o investimento é de... Você já está a tirar os dados de onde? Só para não... Os dados você já está a tirar daqui. Consumo, alíquota fiscal... Está a tirar as coisas já deste lado aqui. Como era um estudante organizado, você já organizou todos os dados, já estou a tirar daqui, ok? 50 mais investimento, quanto é? 160, ok? Depois, mais gastos, quais são os gastos? 250, mais 0,85, vezes transferências, 60, menos 0,85, que esses em vezes de impostos, são os impostos autônomos, 10, depois menos 18i, que é o Bzinho, né? 18i. E fecha parênteses. Fecha parênteses. Pena que não veio que está a fechar parênteses. Mas é fechar parênteses mesmo. Por fim, faz os cálculos. Tudo isso é só meter na máquina. Não tem segredo. Primeiro, só para vocês entenderem. Primeiro calcula esta parte. Depois calcula esta parte aqui. Ok? Vais encontrar uma coisa assim. Alfa A menos PI. Então, aqui é um número. Isto aqui é um número. Este aqui é um número. Este aqui é um número. Depois é só fazer este vezes este e este vezes este. O alfa vezes o A e depois o alfa vezes o B. São números que você está a fazer, está a calcular. No fim, a expressão analítica vai ser y igual... vocês vão fazer este ensaio em casa, né? Até encontrar a expressão analítica. No fim, o y vai ser igual a 1570,3125 menos 56,25i. Já está. Uau! Já está.
Essa é a expressão analítica da IS. Depois, expressão analítica da LN. Expressão analítica da LN. Qual é que vai ser? Mesma coisa. Pega a expressão, esta que eu mostrei a verde, copia primeiro, põe I é igual a K sobre H, onde está, só para vos mostrar onde copia-se, K sobre H, vezes Y, menos 1 sobre H, vezes MS sobre P. A dica aqui é substituir, só não há K, qual é K? K, 0,3. Sobre, qual é H, 30. Vezes Y. Atenção que eu substituo, não substituo Y e I. Não. Y e I é o que nós queremos, então não substituo. Menos 1 sobre 30 vezes. Qual é a MS? É 300. Qual é o P? É 1. E depois é só apanhar o I. O I vai ser igual a 0,01. Aqui, como podem ver, é só fazer primeiro esta parte aqui. E depois fazer esta parte aqui. Só, não tem mais nada. 0,01 Y menos 10. Esta é a expressão analítica da LM. Aqui tens LM e aqui tens IS. Por fim, também vem para o teste, é equilíbrio de mercado. Aliás, equilíbrio da economia, né? Equilíbrio. Ou seja, IS igual a LM. Você já tem expressões analíticas da IS e LM. É só dizer IS é igual a LM. Pega a expressão da IS, substitua na LM. Nós sabemos que Y é igual a 1570,3125 menos 56,25i. E a LM, esta é IS. E a LM qual é? É I igual a 0,01y menos 10. Esta é a LM. Meus caros, facilitem a vossa vida. Peguem isto. Substituam aqui. Vocês estão a dizer que I é isto. Não, onde tem I, pode colocar aquilo. Mas matemática é assim mesmo. Se dizem que I é igual a Inhambane sobre Maputo vezes Gaza, onde tiver I, põe aquilo de Inhambane Maputo. É a mesma coisa. Matemática é objetiva, não tem receio. Se as coisas são iguais, então onde está uma outra, está fã. Ok? Por fim, nesta substituição, vai se determinar qual é o Y. Neste caso, vamos ter Y igual a 1570,3125 menos 56,25 vezes, abrir parênteses, 0,01y menos 10. Atenção, aqui devem fazer em ordem, né? Este multiplica este multiplica este, e depois de encontrar o y, manda o y para lá. Estão a entender, né? Então, vamos ficar com 0,32y, ok? Mais 0,18y. Se você multiplicar este e mandar para lá, vai mudar de sinal, tá bom? É o que eu estou a dizer. Você faz essas multiplicações, depois manda para lá. Então vai ficar com 0,32y. Desculpe, só para facilitar ainda mais a vossa vida. Para não pensar que faz-se de uma forma. Multiplica o y daqui. Deixa para usar uma outra cor. Multiplica o y daqui. Manda para cá. Então vai ficar com y, ok, igual a 1365. Depois de encontrar y igual a 1365, o i é simples. É só i igual a 0,01 vezes 1365 menos 10. O i vai ser igual a 3,65. No fim, o equilíbrio será dado por y igual a 1365
e o I igual a 3,065. Então, estas são as taxas que equilibram a economia. Se for economia, então a resposta é a economia do Esquitemlândia, né, está em equilíbrio no ponto onde o Y é igual a 1.365, ou seja, onde o rendimento é de 1.365.000 e a taxa de juros é 3,65%. Acabou. Acabou. Depois a pergunta pode aparecer. É outra pergunta, vem para lá. Qual é o consumo? Qual é o consumo, o investimento e o saldo orçamental da economia de Esquitemlândia no ponto de equilíbrio? Né? Grande pergunta essa, não é isso? Qual é o consumo e o investimento desta economia no ponto de equilíbrio? Ou seja, em outras palavras, no ponto onde a IS é igual a LN, qual é o consumo, qual é o investimento? Ou seja, no ponto onde IS é igual a LN, qual é o consumo, qual é o investimento e qual é o saldo orçamental? Ok? Acho que pode ser exercício C. Consumo, já sabemos que é consumo autônomo mais Czinho YB. Então, é só dizer consumo é igual a consumo autônomo mais Czinho. Já sabes que rendimento é Y menos T mais TR, transferências autônomas. Só saber que consumo autônomo é Czinho, Y menos T, autônomo, menos Tzinho Y, mais TR, autônomo. Então, é só substituir. Já sabemos que aqui é 50 mais 0,85. Depois já sabemos que é 1.365. Atenção, que este 1.365 é o rendimento que nós já tínhamos. Tá a ver, né? É por isso que essa pergunta só vem depois. 1.365 menos imposto autônomo, já sabemos que é 10, mais 0,2 vezes, mais uma vez, 1.365, porque é o nosso rendimento, né? E por fim, mais transferências autônomas, que são de quanto? Acho que são de 60. Ok? Viram, né? Mais 60. Se fizerem isto em casa, onde apanhar que o consumo vai dar quanto? Vai dar. Se fizerem isto na máquina, não precisa sofrer muito, vai dar 1.020. Okay? Da mesma forma que o investimento, nós sabemos que o investimento é 160 menos 18i. É só dizer que o investimento é 160 menos 18 vezes a taxa de juros, porque já tínhamos calculado o I, que é a taxa de juros, que é esta aqui. Então, é só vezes 3,65. Então, o investimento será igual a 94,3. O saldo orçamental. Pode ser um conceito novo, mas é simples. O saldo orçamental, saldo sempre é de receitas menos. Quando eu digo qual é o seu saldo no final do mês, é do que você recebeu, tirar o que você gastou, com quanto você ficou. Então, saldo orçamental é entradas menos saídas. Ou simplesmente são receitas do governo menos despesas do governo. Né? E nós sabemos que as receitas do governo é impostos e sabemos que as despesas do governo é gastos menos transferências. Então, tens que saber que o saldo orçamentário e impostos são impostos autônomos, mais desenho Y, já conhecem a fórmula de impostos, menos gastos autônomos, menos transferências autônomas. É só substituir idem. Dizer 10 mais 0,2 vezes 1.365. Mais uma vez, tudo depende de 1.365. Estão a entender que tudo está gira em torno de 1.365. Se você me erra lá em cima, errou tudo. Perdeu 10 valores. É só descansar mesmo. Okay? Depois, menos gastos, né?
Quais são os gastos? 250 menos 60. O saldo orçamentário vai ser de menos 27. Como é que quando é negativo chama-se déficit? Acho que já ouviram falar dessa palavra. Quando é positivo é superávit. E quando é nulo significa que está em equilíbrio. Acabou. Por fim, e talvez para não enchê-los muito, mas uma coisa que não pode escapar, que é se o governo aumentar os seus gastos. Não pode escapar essa parte, senão não fizemos nada. Imagine que o governo aumenta os seus gastos. O que vai acontecer? Só que já é mais simples. Quem sabe tudo isso já pode prever o que vai acontecer quando o governo aumenta os seus gastos. Uma coisa nós temos a certeza. Gastos e transferências, sempre que o governo aumenta essas coisas, o rendimento do país aumenta. Né? Mas impostos, quando o governo aumenta impostos, o rendimento do país diminui. Então, pode dizer, mas por que o governo... É que impostos desincentivam as pessoas de consumir, ok? E podem desincentivar as empresas de investir e, naturalmente, cair o rendimento do país. É por isso que não é bom sempre estar a aumentar impostos. Mas por que aumentam? É porque o Estado depende de impostos. Apesar do risco, ele não tem saída. Precisa de impostos para alimentar os seus representantes. Né? As pessoas que... Os nossos... entre aspas, digamos, empregados. Né? Como disse o presidente, que nós somos os patrões. Então, nós temos que saber o que vai acontecer se o governo decidir aumentar os seus gastos num determinado montante. Nós temos que saber o que vai acontecer. Okay? Agora, imaginem que o governo decida aumentar os seus gastos. Em quanto é que irá variar o rendimento? É uma coisa muito simples. Vou talvez mostrar de forma simples. Se o governo aumentar os seus gastos em 50, por exemplo, significa que a variação de gastos é igual a 50. Em outras palavras, gastos finais, que é gasto 1, é igual a gasto inicial, que é gasto 0, mais a variação de gastos. Significa que gasto 1 é igual a 250 mais 50. Significa que gasto 1 é igual a 300. São os nossos novos gastos. Okay? Então, para facilitar o trabalho, podem pegar, okay, na nossa primeira equação. Estão a ver nesta equação aqui. Para facilitar a vossa vida. Já que é muito para a escola. Peguem nesta equação aqui. Estão a ver como é bonita esta equação? Aqui no 250, além de colocar em 250, coloquem 300 só. Entendeu? Além de colocar 250, coloquem 300. Entendeu? Significa o que é isso? Significa que vão passar a ter uma nova função, ok, da IS. Uma nova função da IS. E é esta nova função da IS que vocês vão usar para calcular os novos gastos, para calcular o novo equilíbrio, o novo rendimento, com base, okay, na nova função da IS. Okay? Significa que vocês vão ter uma Y1 nova, neste caso. Nesta Y1 nova, ok? É só substituírem o I, a parte do I, okay? A parte referente ao I, nesta função nova, é só substituírem a parte do I e depois determinar o nível de rendimento. Imaginemos que a nova função seja, por exemplo,
Aliás, nem é por exemplo. Estou a fazer o cálculo. Imaginemos que a nova função seja y1 igual a 1726,5625 mais, desculpe, menos menos 175,78,125 e então, esta é a nova função com aumento de gastos. Estão a entender, né? Mas a LM não mudou. Ou seja, a LM continua sendo I igual ao quê? A 0,01y menos 10. 0,0y menos 10. 0,0y menos 10. 0,0y menos 10. Ok? Então, é só pegar esta, a LM não mudou, e substituir aqui na nova IS. Esta é IS. Já é IS nova e esta é LM. LM0, neste caso. Então, no fim, se você fizer essa substituição, vai ter o quê? Y1 igual a 1726,5625 menos 175,78,125 vezes, abrir parênteses, 0,01y menos 10. O seu Y1 vai ser 1465. Agora, o que nós queremos aqui é variação. Okay? O governo aumentou os seus gastos. Queremos saber quanto é que vai variar o rendimento. O governo aumentou os gastos em 50. Queremos saber em quanto é que o rendimento irá aumentar. Então, a variação do rendimento vai ser o novo rendimento menos o antigo rendimento. Ou seja, 1465 menos 1365. Então, a variação de Y vai ser de quanto? 100. Acabou. A variação de Y vai ser de 100. Simplesmente. Agora, depois da variação, podem nos pedir para calcularmos o novo consumo. Estão a entender, né? Depois desta variação, podem nos pedir para calcular o novo consumo, o novo investimento, o novo consumo, vírgula, o novo investimento, talvez o investimento não mude. E o quê? E o novo saldo orçamental. Podemos fazer isso, é só substituir nas funções de consumo, que nós já conhecemos. Mas sabendo que na substituição tens que usar um novo rendimento. Tens que usar o quê? O novo rendimento. Tens que saber que no rendimento disponível, quando estiver a decifrar, tem que ser Y1 menos T mais TR. Ou seja, o rendimento que tens que usar já é o novo rendimento. Ok? No investimento, investimento autônomo menos BI. Não muda nada, é o mesmo. No saldo orçamental, já terás o saldo orçamental 1. Já não é o mesmo saldo orçamental anterior. Tens que usar um novo rendimento. Ou seja, naquela fórmula que nós aplicamos de impostos autônomos mais Tzinho Y menos gastos menos transferências, no novo saldo orçamental, podes considerar os mesmos impostos autônomos de 10 mais 0,2, mas o rendimento já tem que ser novo, que é 1465, não é isso? Já não é aquele. Depois, menos. Os gastos tens que considerar os novos. Não pode usar 250, já tens que usar os novos gastos, que é 1301. Vou colocar Y1, G1, para dizer que estás a usar já as novas variáveis. Porque é novo o saldo orçamental. As transferências não alteraram, continuam 60. E o saldo orçamental novo pode ser igual a menos 57. Agora, eu posso perguntar no fim, em quanto é que variou o consumo? Quanto é que variou o consumo? Então, aqui tem o novo consumo que você vai calcular, o consumo 1. Tens que fazer a diferença, consumo 1 menos consumo 0, para ver em quanto é que variou o consumo. Posso perguntar em quanto é que variou o saldo orçamental. Idem, é só saldo orçamental 1 menos saldo orçamental 0. Neste caso, no saldo orçamental, se quisermos fazer, estaríamos a dizer menos 57, que é o novo saldo orçamental, menos o saldo orçamental anterior. Qual é?
era de 27, que é este aqui. Menos 27 é só menos da fórmula e depois menos 27 do resultado. Então, a variação do saldo orçamental seria igual a menos 30. Acabou. Acabou. Ok? Acabou. Agora, no investimento, mais uma vez, no investimento, há uma coisa que acontece para vocês calcularem o investimento. O novo investimento. É investimentos menos BI. Mas é uma coisa que devem ter que tomar em consideração. É que o I vai alterar também. Estão a entender? O I vai alterar. Em outras palavras, o investimento também vai variar. Então, aqui onde vocês calcularam o novo rendimento de 1.465, é só pegar este novo rendimento para calcular a nova taxa de juros. Qual é a nova taxa de juros? 0,01y menos 10. Então, aqui onde tem y, coloca o novo rendimento para calcular a nova taxa de juros. Ou seja, ficas com 1i, que é a primeira taxa de juros, igual ao quê? A 0,01 vezes 1.465 menos 10. Então, a nova taxa de juros vai ser igual a... Vai ser igual a... Então, se formos a procurar, se formos a substituir, fazendo isto na máquina, 0,01 vezes 1.465 menos 10. Nova taxa de juros vai ser 4,65. Então, usa essa nova taxa de juros para calcular um novo investimento, que é investimento 1 igual a 160, porque não mudou em investimento autônomo, menos o BI, o Bzinho, não sei o Bzinho qual era o Bzinho que nós tínhamos? O Bzinho tínhamos 18, exatamente, menos 18, vezes a nova taxa de juros, que é 4,65. Logo, o investimento 1 será igual a 160 menos... isso é só fazer na máquina, já não precisamos gastar muito tempo. O novo investimento vai ser igual ao quê? Colocando na máquina, 4,65 vezes 18 dá 83,7, né? E 160 menos 83,7 vai dar 36,3, né? Agora, para termos a variação do investimento, vai ser investimento 1 menos investimento 0. Qual era o nosso investimento 1? Nosso investimento 1 foi de... Só procuramos, subimos, aquele investimento 1 que nós chamamos, 94,3. É só dizer, é igual a 94,3 menos 76,3. Quanto é que dá isso? Estou a fazer na máquina. (94,3) menos 76,3. 18. Então, variação de I igual a 18. E terminamos. Assim será o teste. Acabou. Tudo isso no teste vai valer mais ou menos 10 valores. Então, mais uma vez, uma das perguntas vai pedir expressão analítica da IS, acho que vai valer 1 ou 1,5, não sei. Depois, outra vai pedir expressão analítica da LM, vai valer 1 ou 1,5. Depois vai pedir equilíbrio, acho que vai valer 1 cada, tipo taxa de juros 1 ou 1,5, não sei. Depois vai pedir novo o consumo, vai valer 1. Depois vai pedir o investimento, vai valer 1. Depois vai pedir saldo orçamental, vai valer 1. Depois da variação de gastos, vai pedir
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pedir a variação do rendimento. Vai valer 1. Tipo, calcular o novo rendimento e a variação. Depois, vai pedir a variação do consumo. Vai valer 1. Depois, vai pedir a variação do investimento. Vai valer 1. Depois, vai pedir a variação do saldo orçamental. Vai valer 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. São 10 valores em jogo. Não confiem nos snipers. Algumas coisas nem os snipers podem vos ajudar. Então, estudem e boa sorte. Ok, estavam todos aí? Tudo bom? Alô? Alguém está aí? Sim, doutor.